Vamos aprender com o nosso irmão Pedro, apóstolo Pedro, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha autoridade apostólica e tinha poder que o Senhor Jesus Cristo deu a ele, assim como deu aos demais apóstolos, poder sem medida para realizar sinais, prodígios e maravilhas. Somente os apóstolos tinham autoridade apostólica e tinham poder sem medida para realizar em nome de Jesus em favor do Evangelho. Mas ele era homem como nós, ser humano como todos nós. E temos muito que aprender com ele. A Bíblia fala da vida de Pedro e nós podemos aprender muito com este homem de Deus. Em Atos capítulo 10, verso 9, o Senhor Deus se revela a ele. Pedro estava esperando a refeição ser pronta, estava na casa de Simão, de um certo Simão, que morava em Jope, e tinha a profissão de curtir couros de animais. Pedro estava hospedado na casa dele, enquanto aguardava a refeição, subiu para o terraço a fim de orar, e enquanto orava, diz ali a palavra que ele foi orar. E Pedro nos ensina muito a ter uma vida de oração. O judeu praticante orava 3 vezes ao dia. Nós podemos nos lembrar de Pedro, lá no capítulo 3, verso 1, 3 horas da tarde, ele foi orar. Era costume dos judeus praticantes orarem 3 vezes ao dia de manhã. Eles oravam uma vez no decorrer do dia e no final do dia, por volta das 6 horas, eles oravam uma terceira vez. Lembram de Daniel, capítulo 6, verso 10? Ele tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. E quando ele ficou sabendo de um problema, ele orava 3 vezes ao dia, mas em direção a Jerusalém. Porque o problema era com o povo de Deus lá em Jerusalém. Ora, se o judeu praticante orava ao Senhor 3 vezes ao dia, nós, cristãos, a Igreja do Senhor, também pode orar 3 vezes ao dia, mais de 3 vezes ao dia, orar sem cessar, como diz a Bíblia. Uma vida de oração. Atos, capítulo 10, verso do 10 ao 16, ele teve a visão enquanto orava. E Deus disse a ele: "O Simão, Pedro, você está vendo estes animais impuros aí nesse lençol?" Porque é o que Pedro vê na sua visão, um lençol branco com animais que, segundo a lei de Moisés, eram animais impuros. Lá em Levítico, capítulo 11, Deus designou os animais que seriam impuros. E Pedro viu aqueles animais e também ouviu a voz de Deus dizendo para ele matar e comer. Primeira vez Deus disse: "Mata e come", e ele disse não. Mas segunda vez Deus diz: "Mata e come", e ele disse não. Terceira vez: "Pedro, mata e come", e ele disse não. Ele estava sendo fiel a Levítico 11. O que ele não entendia é que Levítico 11, assim como todas as ordenanças levíticas, se cumpririam em Jesus Cristo. Todas as ordenanças levíticas da linhagem de Levi
um dos filhos de Jacó com Lia, se cumpririam em Jesus Cristo, descendente de Judá. Judá, irmão de Levi, também filho de Jacó com Lia. Ele não entendia que as ordenanças levíticas para Israel teriam o seu total, cabal cumprimento em Jesus Cristo. E ele estava sendo fiel. E Deus disse a ele: não chame impuro aquilo que eu santifiquei. Não chame impuro aquilo que eu santifiquei. Ele ainda não estava entendendo que o final, o cumprimento das ordenanças levíticas já tinham acontecido. Essa questão de 3 vezes com Pedro é muito forte. Uma certa ocasião, lá em Mateus capítulo 26, verso 34, Pedro quis ser maior e melhor que os demais apóstolos e disse assim: Senhor, ainda que todos eles neguem o Senhor, eu não vou negar. E Jesus disse: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E se cumpriu. Em Mateus 26, 69, aconteceu exatamente como Jesus disse. Pedro negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Mas algo extraordinário aconteceu. Pedro se arrependeu de ter negado. Ele se arrependeu muito, muito, muito. O caminho é este, o caminho do arrependimento. Quando a gente é infiel com o nosso Deus, não resta outro caminho. É o caminho do arrependimento. Outra questão de 3 vezes aconteceu com Pedro no Evangelho de João, capítulo 21, verso 15. Agora Jesus já estava ressuscitado e perguntou a Pedro, na presença dos demais apóstolos: Pedro, tu me amas mais do que todos os demais apóstolos? E Pedro disse: eu amo. Apacenta os meus cordeiros, disse Jesus. E Jesus perguntou 2ª vez: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: eu amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. E 3ª vez, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro ficou muito constrangido, com vergonha, e disse: Senhor, tu sabe que eu te amo. E agora em Atos capítulo 10, nesses versos aí, do 10 ao 16, Pedro ouve de Deus 3 vezes dizer: mata e come. E em Atos capítulo 10, verso 34, 36, quando ele já está na casa de Cornélio pregando o evangelho do nosso Senhor, ali ele fala algo extraordinário. Ali ele diz que Jesus Cristo é o Senhor de todos e que Jesus Cristo veio para todos, não somente para os judeus, mas para as pessoas do mundo inteiro. Ali ele entendeu que aquilo que Deus santificou, não chame de imundo. A quem Deus santificou para o Evangelho, aquele que o Senhor Deus santificou para Ele, separou para Ele, de todas as nações do mundo, de todos os países, de todos os lugares da terra, não podem ser chamados de imundo. Ele entendeu, graças a Deus. O apóstolo Pedro nos dá aí 3 exemplos maravilhosos para aprendermos e nos inspirar com ele, que é uma vida de oração, uma vida de arrependimento e uma vida de aprendizado no Senhor nosso Deus. Portanto, vamos ter vida de oração como Pedro, vamos ser fiéis como Pedro foi fiel. Ele disse: eu não vou matar e comer porque é imundo. Mas também vamos aprender como Pedro, o que o Senhor tem para nos ensinar. Pedro estava sendo fiel, mas depois que ele aprendeu que ele não precisava ser fiel àquilo, porque já tinha passado, ele tinha o coração aberto para aprender. Podemos aprender com ele também. E também vamos nos arrepender quando errarmos, negarmos o nosso Deus com as nossas atitudes. Nos arrepender
porque há perdão para todos os que se arrependem.